Com o lançamento dos primeiros spoilers do capítulo 17 do mangá de Boruto to Blue Vortex, descobrimos que novas e grandes batalhas estão prestes a acontecer. Jura está prestes a ser desafiado pelo Daemon para uma batalha possível, né, hipotética aí que está para acontecer no mangá, assim como também o time 7 está prestes a enfrentar também os Shinjus lá na Vila da Areia. Então no vídeo de hoje, vamos comentar sobre a segunda parte aqui dos spoilers, mano, e meu amigo, temos o que comentar principalmente sobre o time 7. Time 7, Sarada, parada ali que o pessoal realmente quer ver dentro do conteúdo do mangá, e que realmente vai estar muito interessante. Então temos mais spoilers aqui pra comentar junto com vocês, a segunda parte como eu prometi. Então bora lá conferir essa parada aqui, mano. Tem parada interessante nas entrelinhas desse capítulo, então bora lá. Pois bem, meus amigos, então começando aqui a segunda parte do spoiler, né, do capítulo 17. Como vimos no capítulo anterior, comentamos ali um pouquinho sobre a parte do Kawaki ali com o Amado, né, pressionando ele e tudo mais. Mas, indiferente do que for, o que é comentado aqui no começo do capítulo, né, basicamente as partes que a gente tem, é que, segundo o Licker comenta, o Boruto estaria então com o Kashinkoji ainda no esconderijo. Essa parte aqui, mano, é uma parte bem interessante, porque segundo o que ele comenta, né, sobre a parte da missão lá na areia, né, com o time 7 e tudo mais, é dito que o Kashinkoji escolheu, né, o time 7 em específico ali, simplesmente uma escolha feita a dedo, porque ele tem uma ideia do que vai acontecer lá. Sendo assim, segundo o que ele fala pro Boruto, ele diz que o Boruto deve ficar no esconderijo, porque se ele pisar lá em Suna em algum momento, o Jura vai aparecer lá, né, ele pode simplesmente sair de Konoha, entrar num cinto e aparecer lá do lado do Ryu, do lado da Matsuri e tudo mais, e ele vai acabar matando o Boruto. Sendo assim, essa aqui, mano, é a primeira missão que a gente vê, né, que vai ter uma relevância, mas sem depender do protagonista. Porque até então, basicamente, tudo que a gente viu, né, desde o capítulo 1 até o capítulo 16 que a gente teve até agora, todos os pontos eram resolvidos, ou pelo menos eram forçados a serem resolvidos pelo Boruto. Não estou dizendo que isso necessariamente é algo ruim, não, o personagem realmente precisa ter o ponto dele ali, né, o ponto de ápice dele, o ponto de foco do personagem, afinal ele é o protagonista e ele merece isso, mas se a narrativa foca unicamente nesse ponto, a gente tem muitas perdas, porque é muito bom pro Boruto, mas é péssimo pros outros personagens que participam também da trama do mangá. Sendo assim, esse ponto do Boruto ficar no esconderijo torna essa parada um pouco mais interessante. Então essa parte aí da missão na Vila da Areia e tudo mais, meio que força a dar um destaque pro time 7 atual. Sendo assim, Sarada, Mitsuki, Konohamaru vão ter ali o seu espaço, mano. Eles vão ter um espaço bem relevante pra poder desenrolar essa batalha aí. E ainda falando sobre essa parte da batalha, mano, ainda surge a dúvida, né? Esse capítulo não deixa muito claro se a batalha vai acontecer ou não. Eu sei que ainda tem muita gente com dúvida sobre isso, se vai ter a luta, quando que vai ter ou alguma coisa assim. Mas o capítulo passado, né, dando uma relida ali, até reli na última live aí junto com o pessoal, mas tem uns diálogos ali que eles são muito pertinentes e muito diretos que o Kashinkoji comenta. Sendo assim, como a gente já comentou também, né, nos últimos vídeos aí, últimas lives também, a gente sabe que tudo que o Kashinkoji falar a partir do capítulo 16, né, qualquer coisa que sair da boca dele relacionado a alguma estratégia, significa que ele tá tentando mudar o destino, né, mudar o futuro ali, tentando moldar o melhor caminho possível. Sendo assim, como ele tinha comentado que era necessário que não houvesse perguntas, questionamentos ali por parte do Shikamaru sobre a escolha do time que seria mandado para a areia, escolhendo ali Sarada, Konohamaru, Mitsuki para irem para aquela missão junto com os personagens da areia, significa que ele tem um objetivo já muito claro do que vai acontecer, desde que o Boruto não tenha que interferir. Porém, todavia, contudo, entretanto, ainda abre uma certa margem para o que vai acontecer futuramente, em que o Boruto de fato ele pode acabar interferindo em alguma situação. Mas segundo o que o Kashinkoji comenta, né, no capítulo passado, como gancho para o que a gente vai ver, vai acontecer uma luta, não vai ser só o time 7 resgatando o Gaara e tal, não, vai ter uma luta e o time 7 vai ter que lidar com os Shinjus de frente e sozinhos. E segundo o que ele comentou, né, ele diz que o time 7 é suficiente para derrotar os inimigos, então muito provavelmente, não é nem muito provavelmente, é tipo, depende da possibilidade dos 10 caminhos do Kashinkoji estarem completamente corretos e o caminho que ele viu acabar sendo seguido, mas eu diria pra vocês que existe 99% de chance do time 7 acabar derrotando 2 dos Shinjus. Sim, exatamente, o Kashinkoji comenta com exatidão que o time 7 é capaz de lidar com esses inimigos, não só o time 7, mas junto com o pessoal da areia ali. Lembra que eu comentei na primeira parte aqui do spoiler que o Araya e a Yoda eles teriam ali um destaque não somente
somente na capa, né, ali e tal, sendo a capa do capítulo, mas sim participando ativamente junto com o time 7 para derrotar 2 dos Shinjus que a gente tem na atualidade. Sendo assim, Matsuri e o Ryu seriam derrotados por esses personagens com uma plena certeza ali do Kashinkoji do que ele tá fazendo, sem que o Boruto venha a interferir. Enfim, ainda falando sobre esse encontro aí dos personagens e tal, é comentado aqui, mano, que tem uma parada muito interessante dessa parte aqui de ênfase, né, nos personagens ali do time 7 e tudo mais, que os Shinjus eles vão ser divididos nessa situação. Sendo assim, o Konohamaru, ele vai enfrentar a Matsuri sozinho. Mano, esse ponto aqui, tá certo que não sabemos se o Konohamaru pode ser devorado ou alguma coisa assim, mas esse tipo de confronto contra um inimigo realmente muito poderoso é o que a gente espera do Konohamaru desde o começo do mangá. Eu não tô falando de Blue Vortex, eu tô falando de Next Generations mesmo. Desde a primeira fase, Konohamaru era cotado pra ser tipo um Kakashi novo, né? O Kakashi da nova geração, o cara que resolvia as paradas ali pelo time e tal, quando tinha dificuldade, uma parada assim. E a gente nunca viu ele tendo esse foco que deveria ter, mano. Ele é um personagem realmente importante. Desde o começo da trama, ele é o primeiro, não vou dizer que ele é o único, porque tem o Kao aqui também, mas ele é o primeiro discípulo do Naruto, é o cara que treinou a vida inteira pra ser Hokage, ele é o braço direito do Shikamaru agora, o possível sucessor, o possível nono Hokage, então ele precisa ter uma luta digna pro personagem. Então esse ponto aqui de dividir Sarada, Mitsuki, Araya e Yodo pra enfrentar o Ryu, lá onde tá o Gaara selado e o Shinki também transformado em árvore, basicamente é uma parada interessante. Então a gente divide meio que dois núcleos, Konohamaru versus Matsuri e o Ryu contra o restante ali dos meninos. Sendo assim, também, né, o que é comentado aqui pelo Licker é que não vai ser tão assim essa parada da Matsuri com o Konohamaru. Mano, tem parada estranha rolando aqui. Segundo o que o Licker comenta, a Matsuri fica meio que corada com relação ao Konohamaru. Isso aqui é uma parada meio embaçada, né? Não é algo que eu tava prevendo, eu realmente não previa uma parada assim. Achei que ela seria muito mais séria em devorar ele e tudo mais, como sempre foi, né? Um instinto dos Shinjus e tal. Mas o instinto aqui tá falando um pouco diferente. E eu fico meio assim, né, mano? Daqui a pouco os caras já estão shippando essa merda aí de qualquer maneira, né? O que eu vou dizer, mano? Não vou dizer nada. Fato é que realmente isso pode ser talvez um diferencial pro Konohamaru tirar vantagem dessa batalha, né? A personagem ali meio que com vergonha dele e tal, pode acabar dando uma brecha ali, pode acabar dando uma abertura pro personagem acabar derrotando ela em alguma situação. E sobre essa luta do Konohamaru, meu amigo, eu digo pra vocês que eu tenho uma certa expectativa com relação ao que vai acontecer aqui. Da mesma forma que o pessoal tem ali a expectativa em cima da Sarada, o Susanoo e tal, o Mangekyo, essas paradas assim, eu também tenho uma certa expectativa com relação ao Konohamaru, porque assim como a Sarada, a Mitsuki e tal, o próprio Konohamaru também é um personagem que deve, né, rapaziada? Deve. De qualquer maneira, o autor realmente nos deve, então ele pode fazer sim um fanservice e colocar o personagem pra vencer uma luta importante, né? Ele vai ser o Hokage futuramente e tal. Foi treinado pra isso, toda a vida dele foi feita pra isso. Esse aqui é um grande momento que pode acabar chegando pra ele. Então, se o autor quiser tirar algumas coisas ali da manga, né, ele realmente pode tirar. Eu digo pra vocês que eu palpitaria, mano, se ele lutar sozinho contra a Matsuri, pelo menos, né, de início ali, eu palpitaria o modo Senin, mano. Porque lá no começo do anime ele já tinha, né, contrato com sapos e tal. Obviamente, não é a mesma linha cronológica do mangá, mas se a gente for levar isso em consideração, de repente o autor pode puxar uma coisinha dali, trazer pra cá, trazer um modo Senin ali pra ele poder equilibrar com esses personagens. Assim como também, talvez, né, invocações ali, invocações dos sapos, como a gente já viu, invocações, quem sabe, de macacos ali, como o Hiruzen e tal, essas coisas assim. Então essa é uma luta que eu acho que pode acabar sendo bem interessante, talvez até um pouco equilibrada. Não sei se tão equilibrada assim, né, porque a Matsuri derrotou o Gaara é realmente bem forte, mas como a gente apostou aqui em um vídeo falando sobre o Gaara perdeu pra ela por uma série de circunstâncias que aconteceram, que provavelmente não aconteceriam nessa batalha. Então o Konohamaru é um personagem que deu uma evoluída aí também. No time skip é um personagem que eu acho que vale a pena acreditar mais uma vez nele. Enfim, ou ele apanha de novo, né, como é de costume. Enfim, esse aqui é o ponto que a gente tem sobre Matsuri versus Konohamaru. Agora, quanto à parte lá da Sarada, né, e tal, segundo o que é comentado aqui, aquela parada do abraço e a briga dela com a Sumire ainda é algo que continua batendo ali na cabeça da Sarada como uma culpa pelo que ela fez e tal, mesmo não tendo tanta culpa assim, né, foi sem querer querendo, foi por instinto ali, foi por impulso, na verdade, nem instinto, é impulso, mesmo ela nem pensou na situação, acabou brigando, acabou dando todo aquele problema, mas segundo o que é comentado aqui, isso talvez acabe influenciando no decorrer da batalha. Isso aqui pode acabar atrapalhando ela,
desconcentrando e tal, tirando ali o foco da personagem dessa próxima batalha. Fato é que esses aqui são os pontos que a gente tem, né? Sobre o time 7, a gente ainda não comentou sobre os poderes da Sarda. Isso aqui eu tenho um vídeo separadinho, bonitinho aqui pra vocês. Mano, não sei se eu vou postar hoje, porque essa aqui já é a segunda parte do vídeo que eu tô postando. Talvez eu solte amanhã pra vocês, mas é um vídeo exclusivo, somente sobre a Sarda, possibilidades pra ela, os poderes que ela vai herdar e tudo mais. Tem muita coisa pra personagem. Já tá gravado, já tá bonitinho aqui. Enfim, no mais, essa aqui é a segunda parte que a gente tem sobre o textual, né? Ainda não saiu nenhuma página direta do capítulo, ainda estamos esperando aqui sair a scan. E quando sair e a gente tiver mais uma definição dos spoilers em si, né, a gente volta aqui pra comentar mais um pouco. Mas no mais, essa aqui é a parte 2 que a gente tem pra comentar aqui. A gente vai ficando por aqui, a gente se vê muito em breve. Tem live hoje de noite, não esquece, mano, não esquece, 9h30. A partir das 9h30 a gente vai estar aqui comentando sobre o capítulo, como sempre, vocês já estão acostumados. E é isso aí, recado dado, tamo junto, a gente se vê na live de hoje à noite. Tamo junto e é nóis!